a nossa última aula, né, de conteúdo, se a gente tivesse no ciclo normal, né, de sala de aula presencial. Mas como a gente não vai ter, né, uma aula de PS lá para frente, naquele momento da PS vou trazer um pouco mais de conteúdo, assim, né, que vai ficar fora da nossa atividade avaliativa aí 2, né, que é logo na sequência, mas que vai nos permitir aí ver um pouco mais, né, de outros conteúdos nas aulas finais ali, nesse semestre aqui um pouco atípico, né. Mas só retomando, então, assim, né, em termos de agenda, para a gente ter bem presente do que a gente está falando, a gente está aqui, deixa eu só abrir aqui. Estamos, né, na nossa aula aqui de substituição de equipamentos 2, dia 4 de julho, então a gente pulou uma, né? A gente teve a palestra um dia aí nas aulas passadas. Semana que vem é feriado e depois do feriado, na outra semana, a gente vai ter de novo um trabalho avaliativo, né? Assim como a gente fez lá na primeira parte do semestre. Eu vou estar passando as orientações para vocês pelo Moodle, mas deve ser no mesmo esquema, né? Eu vou liberar um trabalho avaliativo sobre esses conteúdos que vimos aqui desde que a gente fez o primeiro trabalho avaliativo. Depois temos, né, a apresentação ali dos trabalhos. E aí nesse início de julho aqui que eu devo trazer, né, algumas outras aulas aí de conteúdos outros para a gente discutir alguns assuntos adicionais, né, dado que a gente tem esse cronograma um pouco diferente esse semestre, tá? Certo. Então, retomando, né, pessoal, a gente está aqui agora em aula, né, e é a nossa última e antes do trabalho avaliativo, né, e também em relação aos trabalhos. Claro que, eventualmente, a gente pode marcar aí um encontro Zoom, né, mais objetivo para discutir os trabalhos ou pequenas dúvidas. A gente pode organizar nos próximos dias sem problema nenhum, né? Só para dar um panorama, a gente está um pouco longe, né? Então, às vezes o pessoal está bem desatento das datas, mas sim, a gente está aí se aproximando de fazer as avaliações finais de alguma forma desse semestre, tá bem? Quanto a isso, só um complemento, né, em relação principalmente ao trabalho, acho que todo mundo, né, que está desenvolvendo o trabalho, eu até agora, para ser bem sincera, eu recebi, eu acho que 3 e-mails, né, de alunos aqui, de vocês, perguntando dúvidas bem pertinentes, mas foram só 3, né? Então, quem não começou ainda, né, gente, é um puxãozinho de orelha aqui, sutil, né? Mas, assim, né, vão atrás do trabalho, comecem a mexer nele, me escrevam, né, perguntem, né, usem, abusem aqui da boa vontade, sem problema nenhum, para que possa ser bastante proveitoso aí para todo mundo, tá bem? Bom, gente, então, seguindo, né, na nossa discussão de conteúdo, na última semana, principalmente, a gente entrou nessa discussão de substituição de equipamentos, né? Então, fazendo uma breve retomada, qual é a premissa que a gente está lidando aqui quando a gente está estudando substituição de equipamentos? A gente quer, né, entender os equipamentos que temos na nossa fábrica, entender qual é a vida útil, né, qual é o tempo que a gente deve permanecer com esse equipamento dentro do nosso ambiente produtivo ou dentro da nossa empresa, e entender também que esse equipamento está perdendo valor de mercado. Então, de um lado, eu tenho, né, um aumento de custo de manutenção, se eu vou ficando mais tempo, do outro lado, eu tenho uma perda de valor de mercado, isso somado forma, né, o custo de manter o equipamento comigo. Por outro lado, para eu substituir esse equipamento, eu preciso, né, de um aporte de capital, preciso de um investimento para substituir o que eu tenho em casa por um novo. Então, a nossa busca aqui é sempre encontrar qual é esse momento ótimo, né? A gente falou da semana passada, o primeiro exemplo que eu dei foi o carro, porque o carro é um exemplo, né, muito do nosso dia a dia, da nossa rotina, fácil da gente materializar, mas é a gente buscar entender, então, qual é o momento, né, ótimo e mais adequado para a gente substituir e trocar, né, o carro que temos, né, dado que a gente adquire o veículo,
ele, à medida que a gente vai usando o veículo, ele perde valor de mercado, ele demanda, né, mais despesas, despesas algumas que já são previstas, as manutenções, né, de tabela, mas também começam a aparecer as não previstas, né? É um dado que eu conheço todo esse contexto, qual seria o momento ideal, né, o ótimo de substituir esse equipamento. Na semana passada, a gente viu 2 casos, né? Um caso em que eu simplesmente quero avaliar quando descontinuar um equipamento. E o que é isso, né? Eu tenho um equipamento, ele está sendo usado e está me gerando algum tipo, né, de receita. E só que num certo momento, esse equipamento pode estar gerando tanta despesa para mim que a receita que ele gera já não supre essa despesa. Então, né, ele está, em outras palavras, me dando prejuízo. Esse era um tipo de substituição sem, né, sem, na verdade, eu repor o equipamento, só de descontinuidade que a gente estava avaliando, qual é o momento ótimo de eu simplesmente me desfazer desse equipamento que eu tenho em casa. O segundo tipo que a gente viu na semana passada foi qual seria o momento ótimo de eu substituir um equipamento por um igual, idêntico a ele mesmo, né? Imaginando que ao substituir ele por um idêntico, todas as condições de investimento e de custos, né, de operação desse equipamento iriam se manter ao longo, né, dos próximos anos. Então, isso era uma premissa, né, de um modelo onde eu estou substituindo o equipamento por um idêntico. Tá? E hoje a gente vai, então, entrar nesse terceiro caso, terceiro e último, que é o que se faz também mais, né, real, né, de acordo com a nossa realidade, que é substituir um equipamento que eu tenho em casa por um novo, um desafiante, né? Um que tenha outros comportamentos financeiros, né? Outra tecnologia, e eu vou comparar, então, sempre fazer essa comparação do defensor, que é o equipamento atual, versus desafiante, que é o novo equipamento. Eu vou sempre buscar, né, qual será a melhor decisão, ou seja, nesse caso aqui, a melhor decisão vai ser sempre embasada na perspectiva econômica, né? Aquele que apresenta o maior retorno econômico. A gente não está olhando para questões de tecnologia, para questões de eficácia, de eficiência de cada um deles. A gente está sendo bastante, né, restrito ao critério de retorno econômico. Bom, quando a gente está, né, trabalhando numa situação como essa, a gente tem 2 alternativas de decisão. A nossa decisão pode ser substituir o defensor pelo desafiante hoje, então, neste momento, ou substituir o defensor pelo desafiante no ano que vem. Ou seja, a gente está sempre decidindo de um ano para o outro, de um ano para o outro. Se eu decidir ficar em casa, ficar com o equipamento em casa nesse ano, no ano que vem eu faço a reavaliação, né? E o passado já não me interessa mais, afinal eu já decidi, né? Já tomei essa decisão, já estou com o equipamento em casa. Algumas premissas, né? O horizonte é infinito, né? E as substituições posteriores serão sempre por um desafiante idêntico. Ou seja, o que isso quer dizer? Eu vou trocar o que eu tenho em casa no 4º ano, né? Ou que pode ser no ano que vem, por exemplo, em T+1. E ao adquirir o novo, a minha política de substituição do novo vai cair no modelo do exercício da semana passada. Eu vou substituir o novo por um idêntico de 3 em 3 anos. Eu vou encontrar o Cauê dele, né? Claro que depois que eu estou com o novo, eu posso de novo fazer, né, um problema de defensor desafiante. Mas, enquanto eu tenho só 2 aqui, eu não sei essa informação. Eu estou considerando o que eu tenho em casa, o novo, e querendo traçar uma política de substituição para o novo. Tá? Então, quais são as etapas, né, para a gente resolver um problema como esse? Primeiro, a gente precisa determinar o Cauê do desafiante, ou seja, né, pegar esse equipamento novo, avaliar então quais são os custos que ele tem, tanto de manutenção quanto de recuperação de capital, e calcular o Cauê da mesma forma que estávamos calculando na semana passada. Na sequência, eu vou determinar o custo de manter o defensor mais um ano. Ou seja, né, eu vou olhar qual é o Cauê, né, de eu manter o meu equipamento que eu tenho em casa, T+1, e vou comparar com o Cauê do desafiante. Se o Cauê do desafiante é maior, né, do que o Cauê de um ano a mais do que eu tenho em casa,
o defensor deve ser mantido por mais um ano. Ou seja, o que eu tenho em casa ainda é mais, né, vantajoso, menos custoso do que o custo mínimo que eu vou encontrar no novo, né? Se o Cauê desafiante for menor, né, que o Cauê de manter o que eu tenho em casa mais um ano, eu preciso prosseguir com a análise. Por quê? Tá? Eu preciso prosseguir com a análise porque a gente precisa entender se esse Cauê aqui, né, do que eu tenho em casa, né, do defensor, Deixa eu uma fratinha para mim. Ele já encontrou a vida econômica ou ele ainda está caindo, tá? Ele ainda está naquela fase decrescente. Isso é importante porque se ele ainda está na fase decrescente, eu simplesmente substituir, eu vou abrir mão de 1 ano ou 2 anos econômicos, né, do que eu tenho em casa. Tá? Bom, no passo 4, então, eu vou determinar o Cauê de se manter o defensor por mais 2 anos. E aí sim, né, se o Cauê do defensor for maior, né, do que o Cauê, se o Cauê do desafiante for maior, né, do que o Cauê do defensor de 2 anos, o defensor deverá ser mantido por mais 2 anos. Se o Cauê do desafiante for menor do que o Cauê do D2 e Cauê do D2, né, do defensor 2 anos, for maior do que o Cauê do defensor em 1 ano, o defensor deve ser imediatamente substituído, porque ele já está nessa fase, né, de que já se usou a vida econômica. Parece um pouco confuso, depois quando a gente coloca os números, não fica tanto. Por fim, né, se Cauê do desafiante for menor do que o Cauê de se manter, né, o defensor por mais 2 anos e o Cauê do defensor de mais 2 anos for menor, né, do que o Cauê do defensor de 1 ano, eu sigo com a análise porque ele ainda está na vida econômica, né, do que eu tenho em casa. Tá? Então vamos olhar, né, essas regras com números para ficar um pouquinho mais fácil. Então olha as duas seguintes tabelas, né? Desafiante, apresentado no exemplo sobre baixa com reposição idêntica, e defensor, carro da empresa que foi comprado há 3 anos, conforme a tabela abaixo, tá? Então, a gente tem aqui o Cauê, né, de 9.300, de manter o defensor por mais 1 ano, Cauê, 8.400, manter o defensor por 2 anos, tá? Por outro lado, eu tenho um desafiante, e vamos olhar para o desafiante. Começa aqui o Cauê no ano 1, 9.900, cai para 8.900, 8.850, 8.830, 8.870, fez a inflexão aqui, né, da curva. Então, o Cauê, né, a vida econômica do nosso desafiante acontece no 4º ano e tem o valor de 8.834. Bom, vamos comparar, então, esse valor, né, com os manter D mais 1 e D mais 2 do que eu tenho em casa. Tá? Ou seja, no primeiro ano, ou seja, manter mais 1 ano defensor, é comparar um Cauê de 9.300 com um Cauê vida econômica do desafiante de 8.800. 9.300 é maior, né, do que 8.800, eu prossigo com a análise. Prossigo com a análise para quê? Né? Para entender se o que eu tenho em casa está subindo já ano a ano ou ainda ele está, né, em anos econômicos. Tá? Cauê, então, manter o defensor 2 anos, cai para 8.400. Cauê do desafiante, 8.834. Agora sim, né, eu identifico que o defensor deverá ser mantido por mais 2 anos, porque ele ainda estava, né, na vida econômica quando eu encontrei o 9.300, né, no primeiro ano. Eu não substituí ele imediatamente, tá? Se fosse aqui, ao invés de 8.400 fosse 10.400, eu deveria estar substituindo ele aqui no ano 1, né, diretamente. Tá? Então vamos lá, né? Vamos olhar em conjunto um dos exercícios aqui, tá? Então, a gente tem uma empresa, né, que está analisando a possibilidade de adquirir um novo caminhão. Os dados relativos desse caminhão estão na tabela 1. O atual caminhão da empresa tem um valor de mercado de 5.000 e os dados estimados para os próximos anos estão na tabela 2. Então, aqui a gente tem, né,
o desafiante e o defensor, tá? Bom, considerando a nossa TMA, o que temos aqui, tá? Então, temos a seguinte situação, né? Retomando da semana passada, a gente tem os valores de revenda aqui do desafiante, que vão caindo ano a ano, o custo de manutenção do desafiante que vai aumentando a cada ano que se passa. Quem é o CRC? Né? Sempre eu vou trazer a valor presente o valor de revenda do ano anterior e descontar o valor de revenda desse ano. É quanto eu deixei de ganhar, que eu assumi, né, pagar por não vender o equipamento no ano que se passou. Tá? E assim a gente segue até o final. O custo anual, então, vai ser a soma de CRC mais custo de manutenção. E o VPL, a gente faz, né, o VPL cumulativo, período a período. Então, no primeiro ano, no segundo, no terceiro, a gente vai somando. O CAUE é simplesmente a gente colocar, né, o VPL numa série uniforme. Tá? Então, olhando os resultados aqui do CAUE, 9.000, 8.600, 8.598. 9.083, 9.900. Então, ele começou alto, foi caindo, caiu no pico mínimo, começou a subir de novo, né? Então, o CAUE do desafiante é 8.598. Vamos ao defensor, né? Então, esse é o nosso número, 8.598. E vamos olhar o que está acontecendo. CAUE de manter mais um ano o nosso defensor, R$7.000. Mantenho ou troco, né? 7.000 é menor do que 8.500, fica o que eu tenho em casa. Mais 2 anos, 7.400. 7.400 é menor do que 8.500. Ou seja, manter mais 2 anos custa menos do que o custo mínimo do novo. Então, mantenho o que eu tenho em casa. Mais 3 anos, 7.900. 7.900 é menor que 8.500, que é o mínimo do novo. Fica o que eu tenho em casa. No quarto ano, 8.400. Também é menor do que o CAUE do desafiante, fica com ele em casa. Ou seja, né, o defensor deve ser mantido por mais 4 anos, sem sombra de dúvida aqui. Tá? Bom, vamos tentar fazer então esse exercício. Vou levar lá para o Excel, esse nosso problema aqui. Então, qual é a situação que temos no nosso problema? A gente tem um desafiante, né, com as seguintes características. Então, valor de revenda 20.000, 12.000, 10.000, 8.000, 6.500, 4.750 e os custos de manutenção. E o defensor que eu tenho em casa, né, que aqui também vai caindo, né, e subindo os custos de manutenção. Lembrando, então, né, qual é a primeira etapa aqui? A gente vai calcular, né? Deixa eu ver qual é a TMA aqui. TMA de 10%. O nosso CIC sempre vai ser o que eu deixei de vender no ano passado, menos o quanto eu vendo se eu vender esse ano, né? Então, de novo, né? O que eu deixei de vender, menos por quanto eu vendo nesse ano. E assim sucessivamente, né? Então, a gente... faltou fixar. A gente está descontando, né, o quanto que eu deixei, né, de faturar por não ter vendido equipamento. O custo anual sempre vai somar os dois. E o nosso VPL aqui vai ser sempre, então, né, a função acumulada do VPL. Ou seja, lá no último período, eu vou estar puxando a função do VPL a uma TMA de 10%, desse nosso fluxo de caixa, como a gente fez na semana passada.
Vou programá-la aqui para você de novo. O NPV, né, vai ser a função de 10%, a TMA de 10%, onde a gente vai arrastando. Tá? Então, eu estou aqui puxando o meu VPL. Né? E o Cauê, por sua vez, né, vai ser o quê? A gente vai transformar, né, o nosso VPL numa série uniforme. No Excel aqui é a fórmula PMT, ou PGTO para quem está no português. TMA de 10%. Períodos são os anos aqui que vão se passando. O nosso valor presente, eu vou pegar aqui o valor do VPL de cada período. E formei, então, o meu Cauê aqui. 12.000, 9.200, 8.560, 8.505, 9.400. Aqui houve, né, a mudança. Né? Então, esse aqui é o nosso cara. Né? Então, qual é, né, o nosso Cauê-C, que é o Cauê do desafiante? 8.505. Né? Esse é o nosso número. Agora vamos fazer a mesma coisa para o de baixo. Né? Cadê aqui? Então, vou repetir. Vou pegar a mesma coisa, né? Vou multiplicar o quanto que eu deixei de vender no ano anterior por quanto eu vendo nesse ano. Então, vou indo. Custo anual, somo os dois. O VPL vai ser a função, então, do VPL, com a TMA de 10%, o qual eu vou pegar os dois aqui. Fixo primeiro. E vou arrastar. Né? Então, isso aqui é o VPL acumulado, né, do nosso defensor. E, finalmente, Cauê. Né? São os períodos aqui. Aí vamos lá, agora começa a nossa fase de análise, tá, pessoal? Primeiro ponto, tá? A gente não nos interessa fazer o que a gente está fazendo no desafiante para o defensor. O que a gente está fazendo no desafiante? A gente está olhando a vida do desafiante e procurando identificar qual é, né, o valor mínimo, encontrar o N da política de substituição. Né? Então, o valor mínimo acontece no quarto ano, com 8.500, tá? Aí, o que a gente quer fazer no defensor? Eu não quero encontrar o valor mínimo, até porque possivelmente já era esse aqui, né? Era o primeiro. Eu quero comparar o Cauê do desafiante com o que eu tenho em casa, tá? Então, vamos lá. Primeiro ano, né? Manter o defensor por mais um ano. Significa um custo de 7.200. 7.200 é menor do que 8.500, logo, prossigo com a análise aqui. No segundo ano, defensor mais 2, né? 8.700 é maior do que 8.500 e eu sei que 8.700 é maior, né, do que o 7.200. Ou seja, esse nosso defensor, ele já venceu os anos de vida econômica. Daqui para frente, cada ano ele só vai ficar mais caro, né? Eu já sei disso e eu já encontrei um custo anual mais caro, né, do que a vida econômica do que eu tenho em casa. Logo, a decisão é troco, né, imediatamente o equipamento que eu tenho em casa, o defensor, pelo desafiante. E ao adquirir o desafiante, né, este deve ser, então, substituído de 4 em 4 anos, que é a vida econômica. Né? Daqui a política de substituição do nosso novo equipamento. Tá? E aí, pessoal, acompanharam? Alguma pergunta? É o tipo de... Dora, eu vou pedir para tu repetir de novo. Eu não entendi muito bem.
Repetir Desculpa. o todo? Não, é só o lance da análise em si. Ah, tá. Bom, tá. Os cálculos foi de chegar no Cauê ou não? Sim. Tá. Chegamos no Cauê, então, desafiante. Né? O desafiante está aqui. Por que o Cauê desafiante é 8.500 e está no 4º ano? A gente busca o custo anual, né, uniforme equivalente mais baixo. Ou seja, ele começa em 12 mil, cai para 9.200, 8.560, 8.505, 9.400. Ou seja, aqui, né, se a gente fizer o gráfico lá de linhas, a gente consegue enxergar que houve o pico mínimo, né, e a partir daqui começa a subir de novo. Bom, isso significa que o Cauê do desafiante é 8.500. Tá. Esse número eu vou levar para comparar com o que eu tenho em casa. Então, qual é o resultado do que eu tenho em casa? Manter mais um ano que eu tenho em casa me custa 7.200. 7.200 é mais ou é menos do que o mínimo custo anual que eu vou encontrar no novo. É menos, né? Na melhor das possibilidades do novo, eu vou ter um custo de 8.500. Então, eu fico com o que eu tenho em casa. Mantém. O que acontece no 2º ano? O custo de manter mais 2 anos o que eu tenho em casa é R$ 8.700. R$ 8.700 é maior, né? Custa mais do que a vida econômica do novo. É um sinal de alerta. E eu decido por trocar agora, porque quando eu olho para frente, D+3, D+4, esse cenário só piora. Ou seja, o que eu tenho em casa já está numa fase pós-Cauê aqui, ó, onde cada ano ele fica mais caro e eu tô perdendo, né, anos bons, né, anos econômicos do que eu posso comprar, né, do novo equipamento. Então eu sempre comparo ano a ano, né, o Cauê do defensor, do que eu tenho em casa, com o Cauê mínimo, né, do desafiante. Ficou um pouco mais claro? Muito obrigada. De nada, que bom. Vamos fazer um exercício, então, gente, para vocês exercitarem aqui, a gente fazer um pouco em conjunto, que nem a gente fez semana passada, eu acho que funcionou bem. Deixa eu pegar aqui. Cadê o exercício? Não, é esse. Tá no mudo. Vamos lá. Uhum. Uhum. Aqui. Então, né, tá aqui o nosso probleminha, né? Uma empresa analisa a possibilidade de substituir uma máquina de sua linha de produção por outra mais moderna. A gente tem o seguinte comportamento do defensor e do desafiante, conforme as tabelas a seguir. Desafiante, defensor, tá? Sabendo que a TMA da empresa é de 10%, que o equipamento atual deve ser substituído, quando isso deve ocorrer, e se é adquirido novo, por quanto tempo o novo deve permanecer na empresa, qual é a política de substituição do novo. Tá? Então, o que é um detalhe importante aqui, tá, pessoal? A gente está comparando o nosso desafiante, né, com o defensor. E esse defensor, ele já está em casa, né? Ele já tem alguns anos de vida. Ele já está aqui, a gente está começando a análise a partir do 2º ano dele. Não nos interessa o passado, né? Como eu já falei antes, nos interessa e a nossa decisão vai estar sempre sendo de um ano para o outro, de um ano para o outro. Então aqui a nossa análise, né, tem que cuidar com essa questão que D+1, D+2 não significa que o N que a gente vai usar nas fórmulas é 1 ou 2, e sim, né, o ano real da vida
do nosso defensor, tá? Então, vou deixar vocês tentarem começar o Excel e vou ficar aqui. Vão perguntando se vocês estão dando dúvida. Daqui a pouco eu vou começar a montar em seguida também no Excel. Só vou deixar vocês tentarem dar o start sozinhos para não contaminar, que não influenciar tanto esse início sozinho de vocês, tá? Vou deixar ele exposto. Só ver se ele tá liberado no Moodle. Tá, já tá ali no Moodle liberado. Deixa eu apagar. Uhum.
E aí, pessoal? Podemos ir fazendo aqui juntos? Aos poucos eu vou ir preenchendo aqui. Vocês vão acompanhando. Bom, gente, eu montei aqui, não sei se alguém estava acompanhando, mas chegaram nos números. Alguém não chegou nos números? Vou entender que sim, qualquer coisa grita, tá? Mas desafiante, então, acho que aqui a parte operacional de cálculo tá todo mundo andando bem, né? Mas, de novo, a nossa interpretação, então, parte de um custo anual de 7.400, cai para 6.200, 5.200, 5.600, e aí vai embora, né? Então, vida econômica do desafiante, 3 anos, Cauê do desafiante, 5.242, tá? Esse é o nosso número para comparar com o que a gente tem em casa. Bom, vamos lá, o que a gente tem em casa? Já está com 2 anos, e esses são os parâmetros que nos interessam. O passado, os dados do passado, não vão fazer diferença para a gente, né? A nossa análise agora é de um ano para o outro, né? De um ano para o outro, tá? Então, qual é o Cauê, né, de eu manter esse equipamento por mais um ano? Né? E aí é o ponto de atenção que eu falei sobre os períodos. Né? Não me interessa se esse equipamento tem 20 anos. Me interessa olhar daqui para frente, né? 1 ano para frente, 2 anos para frente. Né? Então, o nosso N aqui para o Cauê é sempre de T0, considerando T0 hoje, para frente. Né? Então, é D mais 1, D mais 2, D mais 3, D mais 4. E assim sucessivamente, tá? Ou seja, não nos interessa o ano da vida real desse equipamento, nos interessa o ano, né, daqui para frente que eu quero fazer análise para comparar com a possibilidade de comprar um novo equipamento, tá?
Então, o nosso N aqui é esse, né? 1, 2, 3. E nosso resultado no primeiro ano, ou seja, manter o defensor por mais um ano, tem um custo de R$6.000. Comparado com 5.200, 6.000 é maior, né, do que 5.200. Isso é um primeiro indício que eu deveria trocar, né, porque eu já estou tendo um custo maior, mas eu não posso ter certeza, porque eu preciso analisar se o que eu tenho em casa ainda está na vida econômica ou não está na sua vida econômica. Ou seja, né, ele está nessa parte aqui ou nessa parte aqui, né, da nossa vida econômica do equipamento. Como é que a gente faz isso? A gente confere o próximo ano, né? No ano D+2, cai para 5.900, ou seja, e no D+3, depois 6.700. Então, quando eu olho esse horizonte temporal, eu entendo que manter mais 2 anos o defensor me permite usar o defensor ao longo de toda a sua vida econômica, né? Aqui é que ele atinge o ano ainda, o ano econômico, o último ano econômico dele é o D+2. Ou seja, né, comparando com o nosso desafiante 5.200, eu poderia trocar no primeiro, mas quando eu confirmo o ano seguinte, eu ainda tenho um ano bom, né, um ano usável do meu equipamento, então eu fico D+2, substituo em D+2 porque o CAUE do desafiante é menor do que o CAUE do defensor, ainda em D+2, e daqui para frente o defensor só me custa mais, né? Então, a política de substituição aqui é troco, né, o meu defensor, o equipamento que eu tenho em casa, em 2 anos, D+2, e o novo eu vou trocar de 3 em 3 anos, né? Então, deve ser trocado no 4º ano de uso, o defensor, e o novo deve ser mantido por 3 anos, e aí trocado, né, por um idêntico. Pergunta, gente, pegaram? Não. Bom, então, gente, além, né, desse aqui que a gente acabou de fazer, a listinha que eu tinha deixado na semana passada já tinha, né, exercícios de substituição de equipamentos. Eu acabei de deixar todos os gabaritos disponíveis. E essa exercício aqui, que no Moodle de vocês, deixa eu mostrar, é exercício extra, substituição de equipamentos, que é essa onde tem esse exercício que a gente acabou de fazer. Tem um exercício extra de árvore também, né? Que é um dos assuntos, né, que vai estar no nosso trabalho de avaliação. E o gabarito desse exercício de árvore também já está disponível, né, junto desse Excel, que está nesse aqui, gabaritos, exercícios extras, substituição de equipamentos, tá? A lista, exercício, substituição de equipamentos, está com o gabarito aqui, então, defensor, desafiante e gabaritos lista. Então, tá aqui todos os exercícios, tanto da apostila quanto da lista de exercícios, tá? E dos conteúdos passados, né, também eu já tinha deixado os exercícios de árvore aqui liberados, e de inflação heterogênea, homogênea, que são os conteúdos aí do nosso trabalho de avaliação que a gente vai fazer pós-feriado, tá, gente? Perguntas, gente, dúvidas? Trabalhos de vocês. Todo mundo gabaritar esse exercício avaliativo. Bom, gente, eu vou provavelmente na semana que vem já informá-los, tá? Mas a minha intenção é fazer algo bem parecido com o que a gente fez na primeira parte do semestre. Ou seja, né, liberar o exercício de trabalho avaliativo aqui para vocês na quinta de tarde, na quinta que eu estou falando, é na quinta depois do feriado, que é dia 18 de junho, eu acho. E quinta de tarde, deixar até, né, um pouco mais, até umas 9 da noite, no Moodle, para que todo mundo possa individualmente, né, depositar os seus trabalhos de avaliação. E funciona, né, da mesma forma que a gente fez na outra vez, tá? Bom, da aula de hoje vou terminar aqui, então vou também postar lá no Moodle para vocês o link da aula gravada, ainda hoje mais tarde, tá?
E nos próximos dias aí, dúvidas, perguntas, se a gente sentir necessidade, a gente faz mais um encontro rápido antes do trabalho de avaliação. E depois do trabalho de avaliação, acho que sim, né? Um bate-bola antes da entrega dos trabalhos. Vocês têm que apresentar os trabalhos, não esqueçam disso, né? Mais para frente aí ao longo das próximas semanas, tá? Deixa eu tocar. Professora, Pode falar. a gente pode tirar dúvidas do trabalho qualquer final de aula ou tem alguma aula específica que tu vai separar para isso? Não, pode, se já tem dúvida, pode ir perguntando. Tá, não, a gente vai juntar ali, como são bastante, fica meio ruim, eu acho, de mandar por e-mail. Aí acho que a gente vai juntar, vou ver com os guris também. E acho que no final de uma aula a gente te pede ali uns 5 minutos finais, pode ser? Tá, pode ser. E se não, qualquer coisa, vocês me escrevam e a gente tenta aí marcar também em algum momento. Joia, obrigado. Tá bom, de nada.